E aí, você tá encucado, preocupado, criando vídeos para o YouTube só pensando no tal do algoritmo? Então, meu amigo, sai dessa. Hoje eu vou falar para você e explicar direitinho para você porque que você não precisa criar vídeos pensando e se preocupando com o algoritmo. E não precisa se preocupar, o professor não enlouqueceu. Eu sei que eu sempre dou aulas e explico tudo sobre o algoritmo do YouTube. Inclusive, vai ter um vídeo aí no card caso você deseje aprender algumas coisas sobre o algoritmo, mas o vídeo de hoje vai focar em ensinar a você porque você não precisa enlouquecer e se preocupar e criar vídeos pensando no algoritmo do YouTube. Então vamos lá para o vídeo de hoje. Olá e seja muito bem-vindo, eu me chamo Gabriel Reis, inscreva-se aqui no canal se você cria vídeos para o YouTube e no vídeo de hoje nós vamos ver por que você não deve se preocupar com o algoritmo do YouTube se você quer criar vídeos e ter sucesso. Então é o seguinte, meu amigo, o algoritmo do YouTube, que na verdade é mais de um, mas vamos falar como se fosse só um, tá? O algoritmo do YouTube, ele tem um foco só, é o mesmo foco na maioria das redes sociais, na maioria dos algoritmos, é um foco só. Que foco que é esse? O foco é o seguinte, é entregar para o usuário do YouTube, para a pessoa que assiste seus vídeos, o melhor vídeo possível, o melhor vídeo que ele queira assistir, que ele goste e assista até o final e depois continue no YouTube assistindo ainda mais vídeos. Então a preocupação do YouTube é entregar para o usuário o que ele deseja consumir. Assim é nas outras redes sociais, né, que entregam então imagens, posts, textos, né, artigos, vídeos, entregam a pesquisa do próprio Google também está lá tentando entregar o que o usuário pesquisou baseado na intenção da busca dele. Então, o algoritmo, ele foca em entregar para o usuário o que ele realmente deseja consumir. Você tá entendendo? O foco do YouTube é no usuário do YouTube, no usuário normal que tá ali só para assistir vídeos. O YouTube é muito inteligente, ele sabe que o usuário é, digamos assim, o recurso principal. Sem usuários assistindo vídeos, não tem como passar propaganda, não tem como fazer dinheiro, não tem como fazer a coisa acontecer. E é justamente por isso que nós não vemos outras plataformas concorrendo com o YouTube. O pessoal diz, o Facebook, a Amazon, mas na verdade conseguir usuários é muito difícil. E conseguir do jeito que o YouTube consegue, entregando o vídeo certo, na hora certa, pra pessoa certa, um vídeo que a pessoa assim nem sabia que ela queria assistir, né? Quando você recebe uma recomendação que você nem imaginava e que aquele assunto realmente interessa a você, você clica e assiste e nem estava buscando assistir um vídeo naquele momento. Então o YouTube entende isso e é justamente por isso que o foco do algoritmo dele é assim, centrado quase 100% no usuário e entregar o melhor vídeo para o usuário. E o que isso significa para você que cria vídeos para o YouTube? Ora, é uma coisa muito simples e agora eu vou explicar por que você não precisa focar no algoritmo então para ter sucesso, para dar certo. É justamente pelo foco do algoritmo ser a audiência, o usuário, as pessoas que consomem vídeo, que se você esquecer por um momento o algoritmo e focar em conhecer a sua audiência e entregar para sua audiência o que ela deseja assistir, você vai alcançar um certo nível de sucesso. Então não precisa se preocupar tanto e focar tanto em atender as demandas, entender todo o detalhe, qualquer detalhezinho que o algoritmo tem, tá? Isso vai te ajudar se você souber usar esse conhecimento a seu favor, sim, mas não é uma necessidade. A necessidade é que você foque em entregar vídeos que a sua audiência queira assistir. E o que são esses vídeos? Essa é uma resposta bem complexa, bem complicada. Eu vou tentar explicar aqui do melhor jeito possível o que são esses vídeos que a sua audiência quer assistir. Um exemplo que eu gosto de usar sempre, porque todo mundo consegue ver a diferença na hora, são criadores de conteúdo. YouTubers assim como você, né? Pessoas que criam vídeos para o YouTube, que tem um foco num canal, numa audiência infantil. Então, se você cria vídeos para crianças, o formato do seu vídeo, a capa do seu vídeo, o título, as coisas que você pode entregar dentro do seu vídeo serão completamente diferentes, terão muitas diferenças do que se você trabalhasse com um canal que tem uma audiência adulta. Então, consegue imaginar uma capa aqui do meu lado, que é de um canal infantil, vai ter muito mais cor, vibrante, vai ter coisas chamativas, geralmente vai ter crianças ou brinquedos na capa. Agora imagina um vídeo para um adulto, né? Então se for, digamos, um vídeo educacional, vai ser uma coisa mais séria, mais centrada, menos cores, vai ter sim um certo contraste, vai ter mais profundidade, talvez vai passar assim uma ideia de uma história, ou vai te instigar de alguma maneira, já
já vai utilizar o teu intelecto de uma maneira diferente, né? Não vai ser tão vibrante, cheio de cores, cheio de informação, não vai ter criança nem brinquedo na maioria das vezes, certo? Então, só nós pensando no nicho adulto, no nicho infantil, já dá para você ver como tem diferenças enormes de uma audiência para a outra. E é importante eu trazer isso à tona para que você entenda que o que é importante para a sua audiência é específico da sua audiência, do seu canal, certo? Então eu posso falar aqui da minha audiência, que são pessoas que criam vídeos para o YouTube, que tem uma faixa etária aí de 18 a 34 anos, a maioria, não são todos. Obviamente eu não tenho dados exatos de pessoas menores de 18 anos, porque o YouTube tem essa dificuldade, muito adolescente, muita criança usa a conta do pai. Sim, isso é verdade. Porém, é o foco, a maioria são homens. Então se você é mulher e está me assistindo, muito obrigado, você é uma das poucas, valeu? Mas a maioria do meu público é homem, então talvez as capas já possam ter algum outro tipo de conteúdo, de elemento que homens preferem. Como saber isso? A maneira mais simples é testando. Então realizar testes A/B, é uma coisa chamada teste A/B, onde você uma hora testa uma capa, outra hora testa uma outra versão daquela capa, ou uma capa completamente diferente. Esses testes são maneiras excelentes de você conhecer a sua audiência aos poucos. Mas isso é difícil de fazer. Uma das plataformas que oferece isso é o TubeBuddy. O YouTube tem uma expectativa de oferecer esse serviço de teste A/B de capa de vídeo, porém ainda não está implementado de maneira geral. São algumas pessoas que foram selecionadas para testar isso, então isso já ocorre hoje na plataforma com um número certo de pessoas, tá? Porém, você pode realizar até manualmente se você tiver um certo capricho, o que é difícil, eu não recomendo muito para iniciantes, acompanhando a taxa de clique, com uma capa durante uma semana, outra capa durante outra semana, desconsiderando os primeiros dias, que é quando recebe mais cliques. Esses elementos vão ser completamente diferentes de um nicho para o outro, certo? Não 100%, porque há algumas coisas em comuns, alguns princípios, como contraste, emoções, histórias, e várias coisas que você pode utilizar, mas haverão diferenças, certo? Uma outra maneira de você encontrar essas informações sem ter que realizar testes é você pesquisar a sua audiência em outros estudos, em outros bancos de dados, como por exemplo pesquisas de marketing. Então, se o meu público ele tem de 18 a 34 anos, eu posso utilizar pesquisas de marketing, pesquisas de mercado, de outras indústrias, de outros nichos, de outros artigos que saíram na internet, em jornais, e lá buscar essa informação, né? O que esses homens de 18 a 34 sentem atraídos, por exemplo, num banner, né? Numa propaganda, e daí tentar trazer isso para o universo do YouTube, para uma capa de vídeo do YouTube. E aqui eu tô só falando de capas de vídeo, mas isso vale a mesma coisa para o conteúdo do seu vídeo, o formato do seu vídeo. Aqui falando de conteúdo, por exemplo, o professor trabalha num nicho que obviamente é mais focado em educação, tá? Tem espaço para eu trazer entretenimento, brincadeiras, fazer humor aqui dentro do meu canal, tem espaço sim, dá para misturar, é legal, se você quiser misturar entretenimento com educação, dá certo. Um grande exemplo que eu sempre cito é a Natália Arcuri do canal Me Poupe. Se você não conhece, vai lá conhecer ela, é um excelente exemplo, estudo de caso de canal que mistura educação e entretenimento, tá? Mas vamos falar de quem cria conteúdo no nicho educacional. O outro nicho que normalmente a gente fala que não é educacional é o de entretenimento. Então, provavelmente você se encaixa em um desses dois ou até uma junção dos dois, certo? Como o professor trabalha com o nicho de educação, as pessoas vêm buscar no meu canal, na maioria das vezes, é educação. Elas podem aí buscar um entretenimento, alguma coisa, para matar um tempo, para absorver uma informação como forma de recompensa, né? Ela pode muito bem, geralmente isso ocorre em entrevistas e tal, palestras, mas de uma maneira geral a pessoa vem aqui para receber informação. Então, alguns aspectos que nós podemos inferir daí. A pessoa vai querer essa informação com o mínimo de enrolação possível, vai querer bem explicada, com palavras precisas, né? O conteúdo mastigadinho ali na mão dela. Então eu sempre tenho uma preocupação em ter certeza que você aí do outro lado tá entendendo o que eu estou ensinando, o que eu estou explicando. Outras coisas que as pessoas querem no canal Educação: confiança, tá? Então elas querem ver que o professor é sério, que se ele realiza pesquisas, as fontes são confiáveis, se ele realiza os testes são bem feitos, que é uma pessoa que não é mal intencionada, que só quer vender produto. Então tem vários aspectos aí que você precisa levar em consideração quando você tem um canal de educação, que não necessariamente transferem ou são reais no canal de entretenimento. A pessoa que vai assistir entretenimento não se preocupa tanto lá, eu quero saber se o Selbit ele é uma pessoa de confiança. Não, cara, você quer dar risada, entendeu? Aí eu quero saber se o Felipe Neto ele é uma pessoa de confiança. Não, você vai lá, assiste, dá risada ou não dá risada, enfim. O que você quer assistir ali é o entretenimento. Você quer ver a qualidade das piadas, do humor, da brincadeira, da história, do que for, certo? Então, tipos de conteúdo diferentes vão ter uma audiência diferente, né? Ou
ou que espera coisas diferentes, pode ser a mesma audiência. Quem assiste o meu canal pode ser as mesmas pessoas que assistem o canal do Felipe Neto, porém elas vão assistir com expectativas diferentes, com necessidades diferentes. Como eu falei, uma das coisas que busco no professor é confiança, é responsabilidade na hora de fazer pesquisa, etc. Uma coisa que busco no canal de entretenimento é, obviamente, ser surpreendido, trazer emoções, certo? Ter uma boa história, né? Ter carisma. Então tem várias outras coisas que fazem parte de um canal de entretenimento. E isso precisa estar claro para você, pois se você confundir as coisas que a sua audiência quer, provavelmente o seu crescimento irá diminuir bastante. Você vai ter um crescimento muito lento ou talvez nem ter crescimento nenhum, pois as necessidades e expectativas da sua audiência não estão sendo atendidas. Você aqui desse lado não está entregando porque a sua audiência aqui desse lado está pedindo, tá bom? Então você tem que fazer essa junção entre as necessidades e desejos e expectativas da audiência e o que você está entregando. Muitos professores de YouTube, de criação de conteúdo, dizem que você precisa seguir e fazer o que você ama. Eu concordo que tem uma verdade nisso, mas eu acredito, eu sou mais do tipo que acredito em ter um equilíbrio entre você fazer o que você ama e o que a sua audiência quer. Não adianta eu pegar e fazer um vídeo que eu quero fazer aqui no meu canal, que é sobre criação de conteúdo, de marketing, de YouTube, de Google, né, de sites, e é um conteúdo que você se inscreveu e não tem a menor vontade de assistir. E daí, o que você vai fazer? Você vai dar dislike, vai dizer, o que tá acontecendo aí? Eu não me inscrevi para isso, você vai se desinscrever. Isso é natural, ocorre muito quando a gente muda, por exemplo, um canal tava seguindo por esse caminho, de repente muda para outro, ou muda o dono, ou muda alguma coisa muito, muito grande no canal, a audiência vai embora, uma boa parte dela vai embora. Então essas coisas precisam estar claras na sua mente, qual que é o tipo de conteúdo que você cria, quem é a audiência, né? O que essa audiência espera de você. Se você tiver esse foco em entender o que a sua audiência quer, o que ela consome, quem são os outros youtubers que ela consome, o que ela espera, o que ela tá acostumada a ver, o que ela quer ver mais, o que ela quer ver menos, se você tiver esse contato com o seu público, há uma grande chance de que você pode ignorar completamente o algoritmo do YouTube e mesmo assim você vai ter um grande sucesso. Que, se formos falar bem a verdade, eu acho que um caso que é um grande exemplo disso, né? Eu posso estar errado aqui, mas eu acredito que é o Whindersson. Ele não estava preocupado com o algoritmo, ele estava preocupado em desenvolver a habilidade dele de contar piadas e fazer humor de uma maneira que a audiência gostasse. E esse assunto, ele é muito complexo, ele vai muito além. Eu tive um caso recentemente que o professor ficou muito exausto de tanto criar conteúdo, de tanto se empenhar no canal, no business, no negócio, porque afinal de contas tem o curso, tem consultoria, tem divulgação, tem criar conteúdo para Instagram, tem criar comunidade, tem um monte de coisa, tem a minha vida pessoal, e eu fiquei exausto. E essa exaustão me fez criar menos conteúdo por alguns 2, 3 meses, um conteúdo de menor qualidade, e geralmente eram vídeos mais curtinhos, mais focados em como upar uma capa, como trocar o nome do canal, coisinhas bem pontuaisinhas. E o que aconteceu? A maneira ideal que eu deveria ter feito, tá? Eu vou falar como seria a maneira ideal que eu deveria ter feito isso, como eu fiz. Então, como que eu fiz? Eu tava com cansaço, preguiça, tá? E fui fazer um monte de vídeo fácil de fazer, fiz assim, 15 num dia, 15 no outro, mais ou menos assim, tá? Uma loucura. E depois programei eles um por semana e até essa exaustão não passar, eram só esses vídeos que estavam sendo publicados aqui no meu canal. Você pode ver eles ali, tem uma capa parecida um com a outra. Não teve jeito, teve inscrito reclamando e certamente perdi alguns inscritos por causa disso, porque o que aconteceu? Os vídeos não eram compatíveis com os desejos da minha audiência, que ela não queria. Os meus inscritos não queriam ver aqueles vídeos, eles já sabem como fazer aquilo, tá? Mas tem gente nova entrando no YouTube que quer saber isso. Então, como casar essas duas coisas? Eu fiz a maneira errada, porque eu estava exausto. Eu sabia o que tinha que fazer, mas eu estava muito exausto. Qual que é a maneira errada? Lançar só vídeo assim por mês. Essa foi a maneira errada. O que eu deveria ter feito? Um vídeo para quem é bem iniciante, um vídeo para quem é avançado, um vídeo para quem é bem iniciante, um vídeo para quem é... Era só eu ter mesclado, tá? Poderia ser 2 vídeos para quem é iniciante e um para quem é avançado, já ia manter os inscritos assim, não, tá de boa. Ele tá meio devagar, mas tá vindo vídeo para mim, tá entendendo? Porque dentro da minha audiência, que é o pessoal que quer consumir conteúdo de YouTube, de marketing, né, etc., de criação de conteúdo, há uma separação no nível de conhecimento. Quem é muito de entrada, quem já é intermediário, quem é avançado. Então, até mesmo dentro da minha audiência, há diferenças nos desejos, nas expectativas. E quando eu não atendi os desejos e expectativas do meu pessoal, né, dos meus inscritos mais antigos, que já tem um nível mais avançado do YouTube, o que aconteceu? Eles ficaram insatisfeitos, muitos vieram reclamar, muitos pararam de comentar, deixar like e pararam de assistir aos vídeos. Então, toda essa conversa, esse diálogo que eu e você estamos tendo, é justamente para eu te explicar isso, que para você ter sucesso no YouTube, você não precisa focar no algoritmo, mas daí você precisa entender que você vai ter que focar na sua audiência
audiência, tá bom? Mas dito tudo isso, por que então que a gente, né, por que eu crio tantos vídeos sobre algoritmo? Por que as pessoas pesquisam tanto sobre algoritmo? Porque de uma maneira ou de outra, tá? Tem vários motivos aí, mas um deles, e eu tô deixando um vídeo no card aqui excelente sobre o algoritmo do YouTube, caso você deseje assistir, tá? Mas um dos motivos é o seguinte, o YouTube tá muito mais competitivo, mas muito mais competitivo. Não adianta você seguir as dicas de quem entrou no YouTube 5, 10 anos atrás. Essas pessoas estavam criando conteúdo lá numa época que ninguém criava, tá? Hoje o YouTube é muito competitivo. São mais de 400 horas de upload, se não me engano, por minuto, né? De vídeos upados por minuto no YouTube. É muito vídeo e essa informação já tá até um pouco defasada, deve ser muito maior, tá? Então, primeiro caso, por que você precisa saber do algoritmo? Porque o YouTube tá competitivo, tá? E de quem sabe entender o algoritmo tem algumas vantagens, tá? Que as pessoas que não entendem não sabem. Segundo ponto, por que você precisa entender como o algoritmo funciona? Que apesar do foco 99% do algoritmo ser na audiência, aquele 1% pode te atrapalhar. Então, por exemplo, se você não entender que o Content ID, né, ele funciona de uma maneira que ele vai reconhecer se você usou um conteúdo terceiro e tal, você vai perder tempo criando vídeos usando conteúdo terceiro e depois vai se dar mal. Se você não entende que o YouTube, ele não gosta de conteúdo que tem muito palavrão, muita violência, muito conteúdo adulto, e você ficar criando e achando que é tudo maravilha, você vai se sentir um bar. Então tem coisas que você tem que saber do algoritmo que vão te ajudar, mas tem sim como você fazer sucesso sem saber essas coisas, só que você pode acabar batendo de cara nelas e te prejudicar. Então o ideal é saber, mas se você não quiser saber e quiser só criar conteúdo focando na tua audiência, é legal. Eventualmente você vai ter obstáculos e ou você ignora eles e sai criando seus vídeos, ou você daí sim vai ter que pesquisar, entender o algoritmo, entender o que você está fazendo errado. Se você quiser tomar essa decisão, entender como o algoritmo funciona, tem um baita vídeo que eu separei aqui no card. E se você já tá contente só de ir pesquisar, entender, compreender tua audiência e continuar criando vídeo para eles, excelente, segue em frente, eu vejo você no próximo vídeo e eu me chamo Gabriel Reis.